Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje nós estamos aqui para dar aquela pregadinha. E o episódio de hoje é muito especial porque ele vai ser em dose dupla. Pai e filho. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa série do Sermão do Monte. Eu quero estar lendo com vocês Mateus 6, dos versículos 19 ao 21. Que diz: Não acumulei para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que Jesus está falando aqui é de extrema importância, porque como ele conclui dizendo, onde está o meu tesouro, ali também vai estar o meu coração. Quer dizer que se o meu desejo é juntar para mim riquezas e tesouros que são passageiros, que são terrenos, eu vou ter uma mentalidade limitada, pensando somente no que é para aqui, para os meus dias. Quando, na verdade, eu tenho a oportunidade de construir algo para mim que é eterno. E se eu colocar a minha mentalidade e o meu estilo de vida em prol disso, de construir para mim um tesouro no céu, ele vai ser um estilo de vida completamente diferente, onde eu quero dar a minha vida e os meus recursos pelo que é eterno. Algumas coisas que nós precisamos entender. Jesus está falando sobre um estilo de vida. Um estilo de vida que envolve onde está o nosso coração. No versículo 24, do mesmo capítulo que foi lido, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. A questão é o lugar que o dinheiro ocupa no coração de alguém. Não temos aqui uma discussão contra a riqueza. O que Jesus está tentando nos fazer entender é a verdadeira riqueza. Então, a ideia do ensino de Jesus não é falar contra a riqueza, é mostrar que um conceito errado de riqueza que muitas vezes nós temos precisa ser substituído pelo conceito correto do que é a verdadeira riqueza. Ok, então se Jesus está falando pra gente de uma verdadeira riqueza, o que é essa verdadeira riqueza e como que eu posso acumular ela para mim? Em primeiro lugar, eu reconheço que há extremos nos ensinos da igreja. Durante muito tempo, baseado no que Jesus falou, aquele jovem rico, vai e vende tudo que tem, entrega aos pobres, terás um tesouro no céu. Nós já tivemos movimentos legítimos. O que Jesus pediu para esse jovem foi legítimo, era a intenção do coração de Deus para ele. O problema é quando a gente torna o pedido de Deus para uma pessoa, ou tenta tornar isso numa regra para todo mundo. Por exemplo, eu creio que nos dias de Francesco, na Itália, houve um despertamento de Deus para que as pessoas se desprendessem do que é material e servissem os outros. Mas aquilo que, a semelhança do jovem rico, era o despertamento de Deus para um ou para alguns, tentou se colocar como uma imposição para todos. E a igreja foi levada a um extremo, tratando do dinheiro como se o dinheiro fosse errado em si. Eu não vejo isso na Bíblia. Por exemplo, em 1 Timóteo 6,10, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Se o dinheiro fosse errado, todo mundo tinha que se livrar dele e fazer o máximo para evitá-lo. Mas a Bíblia diz no Salmo 62,10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Como foi dito antes, a questão é onde está o coração. Alguém diz que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é se o dinheiro tem o crente. Uma definição antiga de avareza é: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então nós precisamos entender como isso afeta o nosso coração. O dilema do espiritual e o terreno é muito claro na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: buscai as coisas que são do alto, lá em Colossenses 3, e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do céu, do reino de Deus, puxa para cima. O nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar nas coisas de Deus, mas não significa que a gente não possa ter nada aqui na terra. Quando Jesus fala de não ajuntar tesouro, a palavra grega traduzida ali, tesaurizo, ela significa acumular, amontoar. O problema é o conceito que algumas pessoas têm de querer ser uma verdadeira represa. Tudo que ele ganha, chega nele, para nele. Então, nós temos vivido dois extremos. Um é a ideia do movimento franciscano que ninguém pode ter nada nunca, que ter dinheiro seria errado. Esse é um extremo, porque o dinheiro em si não é errado. O outro extremo é o que muitas igrejas hoje em dia estão pregando. O evangelho parece só existe para fazer o crente prosperar, ganhar dinheiro, ter o máximo que ele puder. No entanto, muitos estão fazendo da mensagem de prosperidade uma desculpa para esconder ou para maquiar a sua própria avareza. Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. Um crente avarento, apegado às coisas materiais, tem um falso Deus na sua vida, tem um outro senhor concorrendo com o verdadeiro senhorio de Deus. Como nós podemos viver evitando o extremo de que não podemos ter nada ou de que vivemos para ter tudo? Eu acredito que é entender essa riqueza espiritual. Há muitos anos eu venho fazendo uma declaração que a riqueza não é necessariamente aquilo que você tem. A riqueza é o que você faz com aquilo que você tem. Exatamente. Por quê? A palavra de Deus fala a respeito disso. Quando se você olhar só o texto de Jesus falando com o jovem rico, parece que juntar tesouro no céu é se livrar de tudo que tem.
Agora, para a gente entender o conceito bíblico de algo, nós não podemos olhar um único versículo. Nós precisamos enxergar todas as perspectivas. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, depois de dizer que alguns, na cobiça de enriquecer, se desviaram da fé, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o apóstolo Paulo, no versículo 17 de 1 Timóteo 6, manda um recado aos ricos desse mundo. Ele diz, olha, vocês não podem ser orgulhosos, não podem colocar sua esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus quer nos abençoar até com coisas materiais de uma maneira que nos alegre, que nos satisfaça, mas a ideia é que essa bênção de Deus nunca pare na gente. Até porque se eu quero fazer algo pelos outros, eu preciso ter alguma maneira de fazer isso. Exatamente, mas nós precisamos entender a importância de receber, mas o motivo de que receber é para transbordar. Essa ideia está em toda a vida cristã. Eu sou salvo e eu compartilho a salvação. Segundo aos Coríntios 1,4 diz que com a consolação que eu sou consolado, eu consolo os outros. Então tudo o que Deus nos dá é para que a gente possa transbordar isso para os outros, seja a salvação, seja a consolação, seja recursos financeiros. Então Paulo diz, manda aos ricos desse mundo que sejam generosos em dar, prontos a repartir e que acumulem tesouros para a verdadeira vida. Agora, diferente do jovem rico, esses jovens a quem o apóstolo Paulo está dando a instrução para Timóteo replicar o ensino, eles não tinham que abrir mão de tudo, mas eles tinham que usar aquilo que eles tinham, aquilo que Deus lhes deu, dizendo, ó, Deus não deu algo que é só para você, você precisa usar isso em prol dos outros. Então, essa ideia é a ideia principal que o Senhor Jesus está abordando, que juntar tesouros no céu não é apenas não ter dinheiro na terra. Porque tem gente que não tem recurso nenhum na terra, é pobre na terra, mas também é pobre no céu, né? Porque se ser rico espiritual fosse só ser pobre terreno, tinha muita gente que já está garantido. Agora a questão é como nós usamos aquilo que Deus nos dá. Isso mostra não só que nós vamos fugir de uma mentalidade egoísta para uma mentalidade abençoadora, mas que o nosso coração vai ser atraído pelo verdadeiro senso de gravidade, que é o celestial, que são as coisas do alto, que é para investir por toda a eternidade. A Bíblia diz que a gente entra nessa terra de mãos vazias, e de mãos vazias a gente vai voltar. Não, eu ia falar que eu vi você chegar no mundo exatamente dessa forma. Então não tem nada que a gente leva para o outro lado que é material. Sabe, eu não consigo entender como alguém pode querer gastar a sua vida e tudo que tem é somente para acumular mais, tendo uma mentalidade tão limitada apenas no que é terreno, apenas no que é passageiro. Quando, na verdade, a única oportunidade que eu tenho de construir para mim tesouros que são eternos, celestiais, é enquanto aqui na Terra. Exatamente. É como... Depois que a gente for para o céu, não dá para juntar mais nada. Lá. Exatamente. É a maneira como eu dou a minha vida e eu invisto os meus recursos, o que foi confiado a mim, que eu estou construindo para mim tesouros no céu. Jesus ensinou para a gente esse princípio, dizendo que aquele que é fiel sobre o pouco será sobre o muito. Sabe, existe um galardão esperando por nós, que é a maneira como a gente vive aqui que vai determinar. Então, por que eu vou gastar todos os meus dias apenas pensando de uma maneira tão limitada, quando onde eu posso ajuntar um tesouro que é eterno? Num lugar, como Jesus falou, que não há nem ladrão, nem traça, nem ferrugem, é algo que eu vou desfrutar para sempre. Então, nessa semana, eu queria convidar você que, se fosse necessário repensar parte do seu estilo de vida, que você fizesse isso, mas que você se atentasse para as palavras de Jesus. Que você percebesse que não é errado você ter, ou você ser abençoado ou próspero nessa terra, mas é errado você pensar somente nisso e se prender, deixar esses bens materiais te possuir, em vez de você usá-los como uma ferramenta para servir as pessoas e o reino de Deus. E além de tudo, juntar para si um tesouro que é eterno. No final de contas, você é quem mais ganha com abrir mão do que você tem e ser desapegado com as coisas aqui da terra. É desse jeito. Então Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, a gente se vê no próximo vídeo.